Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é relevo e hidrografia da Ásia. Existe uma relação muito grande entre relevo e hidrografia. Na verdade, todos os elementos da natureza estão fortemente interligados, mas a relação do relevo com a hidrografia ela é especial porque os rios eles nascem e correm sobre o relevo, então eles modificam esse relevo ao mesmo tempo em que são influenciados por ele. Por exemplo, um rio que corre sobre uma área de serra, uma área acidentada, ele vai ser mais veloz, ele vai ser melhor para geração de energia, e ao mesmo tempo ele vai desgastar mais, erodir mais esse relevo. Já um rio que corre sobre uma área plana, ele vai ser mais suave, ele vai ser melhor para navegação, ele vai depositar mais sedimentos, enfim, é uma relação aí muito grande, né? Por isso que geralmente, relevo e hidrografia são estudados juntos. Então, vamos lá, vamos ver como é que essa relação acontece no continente asiático, que é o nosso objeto de estudo hoje, tá? Esse mapa aí é um mapa físico, ele mostra o relevo do continente asiático. Essas áreas mais escuras são justamente as áreas mais elevadas de montanhas, inclusive aí acima de 8.000 metros de altitude, as mais escuras. Essas áreas verdes são as áreas mais baixas, né? São áreas de planícies. No continente asiático, por incrível que pareça, são encontradas as maiores altitudes da Terra, as áreas mais elevadas, e também são encontradas as áreas mais baixas da Terra. Exemplos, vamos lá. As áreas mais elevadas nós podemos citar aqui, olha, o Monte Everest e também o Monte K2, que tem altitudes bem consideráveis. E as áreas mais rebaixadas, nós podemos encontrar as depressões aqui do Mar Cáspio e do Mar de Aral, que estão aqui nessa cor mais escura, e a depressão aqui do Mar Morto, que fica mais ou menos nesse ponto, que é justamente onde está o ponto mais baixo da Terra, né? Uma depressão absoluta, uma área bem desgastada, bem rebaixada mesmo. Além das montanhas e das depressões, na Ásia também são encontradas planícies e planaltos. Então, exemplo de planície a gente pode citar aqui, olha, a planície da Sibéria, na Rússia, a planície da Arábia, que fica aqui no Oriente Médio, as áreas verdes, a planície Indo-Gangetica, que fica aqui na parte mais sul do continente asiático, a planície da Manchúria, que fica na China, entre outras. Dentre os planaltos, a gente pode dar um destaque aqui para o planalto do Tibete e para o planalto do Pamir, onde estão as nascentes de importantes rios do continente asiático, como por exemplo, nós temos aqui, olha, o rio Yangtze-Kiang. O rio Yangtze-Kiang, gente, ele é conhecido como Rio Azul, ele é o maior rio do continente asiático. E temos aqui também o rio Huanghe, que ele nasce aqui também nessas áreas mais elevadas e ele atravessa aqui a planície chinesa, tá? É conhecido como Rio Amarelo. Então, esses dois rios citados aqui, eles atravessam a planície da China, desaguam aqui no Mar da China, no Oceano Pacífico, e eles servem aí para geração de energia, para navegação, abastecimento humano, irrigação, tem inúmeras utilidades aí. Outros rios que a gente pode citar aqui, olha, o rio Indo, o rio Ganges, o rio Mekong, entre outros. Essas montanhas, esse conjunto de montanhoso, nessas cordilheiras, na verdade elas servem como divisores de água, porque aí nascem inúmeros rios, tanto de um lado como do outro, né, dos vários lados aí dessas elevações, tá? Que banham aí o continente asiático, ok? Ainda sobre essas regiões montanhosas, gente, eu quero falar um pouquinho, dar um destaque maior sobre elas, porque a Ásia, ela concentra aí as maiores altitudes, né? Acima de 8.000 metros de altitude. Vou destacar mais uma vez o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altitude, fica aqui entre a China e o Nepal, abrangindo também aí, alcançando outros países também, estando presente em outros países.
Temos aqui o Monte K2 também, na Cordilheira do Karakorum, que tem 8.811 metros de altitude. Então, assim, toda essa elevação, assim como a presença de vulcões, terremotos, tsunamis também no continente asiático, tudo isso pode ser explicado por causa da localização do continente, que está numa área de muito contato entre placas tectônicas. Então, vamos relembrar um pouquinho. A crosta da Terra ela não é inteira, ela é quebrada em vários pedaços. Cada pedaço chama-se placa tectônica. Nos lugares onde essas placas se chocam, né, ou se tocam de alguma forma, existe a ocorrência de tremores, a ocorrência de vulcões, né, até também de tsunamis, porque muitas vezes a placa ela pode se mover no fundo do mar e isso levanta aí uma onda gigante, né, provocando aí os tsunamis. Então, olhem aqui a localização da Ásia. É uma área onde tem bastante contato. Essas linhas pretas é justamente onde há o contato entre as placas. Então, a Cordilheira do Himalaia, por exemplo, esse conjunto montanhoso, se formou do encontro da placa indiana ou da placa indo-australiana, que é essa aqui, ó, com a placa euroasiática, que é essa. Tá? Então, essa placa indiana, ela se deslocou no sentido norte e acabou se chocando com a placa euroasiática. E na colisão, no choque, olha o que acontece. O dobramento da borda da placa e a formação do conjunto montanhoso aí, do Planalto do Tibete, enfim, dessas áreas mais elevadas que ficam localizadas nessa região da Terra, certo? Outro ponto que eu queria também destacar é sobre a localização do Japão. Muitas vezes a gente escuta muito que no Japão existem muitos tremores de terra, existem a presença aí de vulcões, de tsunamis, isso não é à toa. Olha onde o Japão está localizado, ó. Bem aqui numa área de bastante contato entre placas tectônicas. Você tem aqui a placa das Filipinas, a placa do Pacífico, a placa euroasiática e o Japão está bem aqui, né? Esses pontinhos vermelhos justamente estão representando os vulcões. Então, essa área aqui ela também é conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico, porque é uma área onde acontecem bastante vulcões, bastante tremores de terra, né? Também tsunamis. Então, e fica aí, né, nas proximidades do Oceano Pacífico, por isso recebe esse nome. Então, uma área de muita instabilidade, de muito tectonismo, de muito contato entre placas, e isso explica a formação aí de cadeias de montanhas e também desses movimentos tectônicos tão intensos nessas regiões, tá certo? E é isso, minha gente, nós temos uma atividade agora para praticar e para aprender mais. Bons estudos, espero que vocês tenham entendido. Caso precisem rever a aula, podem rever várias vezes, tá bom?